Firebase é um serviço em nuvem da Google Cloud Platform que tem como intuito de facilitar a vida de desenvolvedores. Foi comprado em 2014 pela Google, de uma startup com o mesmo nome, e tinha como ideia promover praticidades como código em nuvem e banco de dados em tempo rápido de resposta. Após a compra da startup, a Google investiu na ferramenta e a transformou em um serviço chamado BaaS, Back-end as a Service, oferecendo muitos serviços como notificações de dispositivos, espaço de armazenamento em nuvem e ferramentas de analytics, por exemplo. Um dos motivos da migração para o Firebase foram os bancos de dados não relacionais, oferecendo melhores experiências e trazendo um novo paradigma ao universo. Dados deixariam de ficar presos uns aos outros em relacionamentos e passariam a ser tratados individualmente, criando árvores e tornando buscas e inserções muito mais velozes, isso em questões de milissegundos. A aplicação desenvolvida foi feita utilizando o framework Vue.js, que tem como finalidade principal o desenvolvimento de PS, Single Page Application, fazendo um sistema rápido, sem transições de páginas e com um banco que atenda essa velocidade. Além da visualização em tempo real, o armazenamento em nuvem de arquivos, o sistema de autenticação e a possibilidade de tornar a aplicação um programa da web foram os principais motivadores para o uso dessa ferramenta. Boa noite, meu nome é Douglas e vou continuar falando sobre o assunto do nosso trabalho, que é Firebase. Falando um pouco mais sobre o banco de dados em tempo real, ele consiste em dados através de objetos e isso será visível na aplicação prática, já que um array de dados inserido é exibido da mesma forma no banco. Por não trabalhar com tabelas, os relacionamentos são feitos através de nós filhos. Além disso, há o Firestore, banco de dados também sem relacionamento que tem como finalidade ser semelhante ao MongoDB, principal do segmento. Ele possui sistemas de busca em bancos de dados semelhante aos bancos tradicionais, algo inexistente no banco em tempo real. A figura a seguir mostra a comunicação entre uma aplicação, o Firebase, e a experiência do usuário na prática, onde é feita uma rotina sequencial que repete durante todo o ciclo de vida da aplicação. Na vida real, o Firebase é utilizado em chats e jogos, devido à interação entre milhares de usuários necessitando de dados em tempo real, algo impossível até então. Alguns exemplos de empresas que utilizam qualquer um dos serviços de ferramentas são CNN, Maestro, HomeAway e o Duolingo, além de praticamente todos os jogos disponíveis no Google Play e na Apple Store. Resumindo, estão em todos os lugares, nas mais variadas aplicações. Vou dar sequência aqui no que o Diogo fez de introdução ao Firebase e que o Douglas deu continuidade sobre a utilização prática. Bom, uma das grandes vantagens do Firebase é que ele oferece suporte a praticamente todos os frameworks de JavaScript que são utilizados na maioria dos sites hoje em dia e também as aplicações nativas. Então, ele possui suporte a Angular, Ember, Backbone, React, Node, ao Java para o Android, Swift, Objective-C. E, além disso, ele tem uma grande quantidade de recursos, seja para desenvolvimento, crescimento ou análise de aplicação, como banco de dados em tempo real, autenticação com redes sociais, notificações ao celular, armazenamento, serviço de hosting, que evita que a aplicação fique rodando em um servidor e possa ser rodada diretamente por ele, um laboratório de teste sobre a aplicação, informando erros através do crash reporting, funções em nuvem, então funções utilizáveis que são utilizadas várias vezes no sistema, podem ficar neste carinha, e tu só vai ter que chamá-lo na aplicação, deixando o serviço na nuvem. Por ter essa grande gama de opções, links dinâmicos, que é outra coisa muito interessante, que é quanto ao crescimento da aplicação, o pensamento é o seguinte: hoje a maioria das aplicações web que vem surgindo são PWAs. Qual que é a ideia de um PWA? É ser um aplicativo portável. Então, quando tu entra nele, ele vai te oferecer o link para criar um aplicativo a partir disso. Com isso, tendo esse aplicativo já criado, ele pode conter alguns links dentro dele. Então, por exemplo, tem um link para o Google dentro da tua aplicação PWA. Normalmente, quando tu abre ela vai para o teu navegador procurar o Google. Tratando Dynamic Links do Firebase, tu abriria o Google dentro da tua aplicação, fazendo com que tudo fique
linkado dentro dela. A partir disso, existem algumas performances de processamento com métricas recomendadas, com boas práticas recomendadas e principalmente fragmentação de dados. Como ele utiliza bancos de dados com conceitos de árvores, de nós, cada pedacinho da aplicação representa uma informação. O mesmo serve para os dados, para os arquivos para download, para os arquivos pessoais e também para o Firestore, que é o banco de dados mais robusto que o Douglas mencionou anteriormente. A parte de métricas e de boas práticas pode ser reduzida nessa apresentação, porque ela só vai trazer algumas informações, por exemplo, utilizar o storage, utilizar o SQL para não ficar repetindo conexões, limitar conexões ativas em 100.000 na tua aplicação. São coisas mais de serviço do Firebase para funcionamento, e não tratando ele como um serviço, utilizando realmente. Para mostrar isso, a gente desenvolveu uma aplicação, a gente mencionou o hosting. Aqui eu levantei o servidor direto na minha máquina, rodando local, mas ele tem um hosting que rodaria numa URL para mim. Para acessar o que a gente desenvolveu, eu vou acessar o localhost, que vai me trazer para essa tela. Se ela carregar, né? Carregou. Pois bem, eu já estou logado, eu vou deslogar para recomeçar. Todo o sistema, praticamente, ele tem uma tela de login com usuário e senha, o nome de usuário e senha. E hoje em dia se utilizam outros métodos, como o login por redes sociais, Twitter, Facebook, o próprio Gmail. E para mostrar o sistema de autenticação do Firebase, a gente decidiu utilizar a autenticação pelo Google. Então, quando eu entrar aqui, eu vou deixar aberto o console do Firebase, que é onde tudo funciona, para poder exemplificar isso na prática melhor. O Firebase ele é controlado totalmente por um console. Esse console vai ter todas as funções dele, funções em nuvem, armazenamento, banco de dados e tudo aquilo que a gente já mencionou. Esse aqui é o sistema de autenticação. Ó, eu tenho já meu usuário cadastrado, eu vou excluir ele aqui para poder refazer esse teste. Bom, eu não tenho meu usuário cadastrado no sistema, quero acessar, como é que tu faz? Tu acessa com a tua conta do Google, que isso é utilizado muito em jogos hoje em dia, seja para Play Games ou por qualquer outro recurso. O login no Facebook também é muito utilizado. Escolhi meu e-mail, ele está fazendo essa comunicação, está mandando para lá, vai me dar um retorno e vai me jogar para dentro da aplicação já com esse dado. Se eu der F5 aqui, eu posso ver que meu usuário retornou e está cadastrado de novo. Essas informações que estão sendo exibidas aqui na aplicação, esses 5 usuários, são estes aqui. Por fim, eu tinha feito um teste de um novo insert para ver se a aplicação está funcionando corretamente. Esse é o banco de dados em tempo real que a gente está utilizando, com cada um do people, que seriam as pessoas, as 5 chaves criptografadas, cada uma representa um dado. E aqui, ó, teste marco, arroba teste, foi o meu último criado. É este cara aqui, perfil de visitante. Ninguém tem permissão de administrador para deletar. Quem tivesse teria essas ações com comportamentos normais de sistemas a partir das regras de negócio definidas. Dando uma olhada geral, o armazenamento, todos os arquivos são feitos uploads, eles ficam aqui. Então, tu não precisa ter um diretório, um servidor dedicado para isso. Utiliza-se a nuvem. O hosting, se eu der primeiros passos com o hosting aqui, ele vai me levantar uma nova aplicação. Funções em nuvem, então posso ter algum método repetitivo. Meu método cadastrar poderia estar aqui dentro, como ele vai ser usado na tela de cadastro de edição, ele poderia estar aqui. Os planos, questões de qualidade, analytics e predições e machine learning, testes, funções em nuvem, níveis dinâmicos e configurações remotas. Tudo fica dentro desse portal. Não estendendo muito, é isso, tu centralizar toda a tua aplicação em um serviço, não tratando somente um back-end as a service, mas tratando a tua aplicação centralizada em um serviço na nuvem. Tu pode ter um Amazon, que seria um SaaS, um Azure, DevOps, qualquer outra funcionalidade como um serviço te proporcionando espaço e utilizar o Firebase em conjunto.
Mesmo o Firebase tendo o espaço deles isolado, ele funcionaria perfeitamente. Mas tu pode escolher, se tu quiser utilizar somente o Firebase, como é o caso dessa aplicação, eu poderia ter essa aplicação para guardar registros de usuários, ter bilhões de registros e utilizar um plano estendível do Google que vai me utilizar o espaço de acordo com isso. Por ele fazer parte do cloud do Google, o espaço em disco vai ser de acordo com a utilização, ou se tu quiser fixar para tu não gastar demais. É isso, se eu der um logout aqui, eu simplesmente saio, meu usuário continua na autenticação, porque eu não excluí, eu simplesmente fiz o logout da aplicação, continuo lá perfeitamente. E é isso.